Agora a gente vai fazer o seguinte. Ah, deixa eu pedir o like, tá, pessoal? Like, vamos dar o like, vamos igualar aqui o número de aparelhos conectados aqui com a gente, tá? E vamos agora para o caso... Não, peraí, só deixa eu acrescentar uma coisa que eu lembrei. Lembrou, sabia que ia lembrar. Primeira coisa, se inscreva no canal Nerd de Família, né? Vídeo ótimo. Não sei Nerd se a de gente chegou a Família. falar o nome do canal dele. E a UFRJ, a Universidade Federal lá do Rio de Janeiro, fez um estudo. Você lembra disso? Meu canal não sim. tinha nem 100 mil inscritos. Sim. Meu canal foi incluído em um estudo de canais misóginos do YouTube. Misógino. Misógino. Que incrível. Meu canal, o Tragicômico, do... Como que é o nome? Esqueci. Wagner. Do Wagner. Excelente também, canal muito bom. E o Feltrin, inclusive o Feltrin e o Márcio Smelling foram processados com base nesse estudo. É mesmo? Esse procedimento investigatório criminal contra ele, acusando ele de abuso, violência psicológica contra elas, partiu desse estudo. Que incrível. E aí colocaram lá que elas estavam sofrendo psicologicamente por causa dessa rede de apoio que o Márcio Smelling tinha, que ele tinha criado. O Márcio uma Smelling, gangue. ele fez o gabinete do ódio, o Márcio Smelling, do quem nada. diria, né? Um homem à esquerda no espectro político Sim. fazendo um gabinete do ódio, né? Mas é aquilo, quando você não serve pra pauta, e no caso dele, você pode servir de exemplo pra pauta também, você é completamente descartado. Agora, é lógico, né? Esse estudo aí, é o FRJ, né? Esse estudo aí, porque a pauta identitária é exatamente isso, né? Quando você tem... você tem que sustentar a pauta identitária até o final, não interessa. Não interessa o julgamento, interessa a palavra das mulheres, porque a gente tá na pauta identitária ali, obviamente, no caso do feminismo. Então, a palavra da mulher, ela é mais importante do que qualquer outra coisa. A palavra da mulher basta, não tem esse slogan? Tem um slogan parecido. A palavra da mulher basta. Então, e aí você tem um exemplo, né? Que nem fizeram em Hollywood, né? No caso do Johnny Depp, a Amber Heard falou no julgamento: ninguém vai acreditar em você porque você é homem. Então, assim, você tem várias conexões com esses casos. E o que eles falam aí nesse relatório é o discurso de ódio. Uhum. Nada mais é discurso... Aí é legal isso aí, né? Você não tem o julgamento firmado. Você não tem o julgamento... Você não tem a sentença. E aí você fala, não, porque o discurso de ódio que tá indo pras mulheres... E a vida do Márcio Smelling? E o que aconteceu? Destruíram a vida do cara. Não, isso E assim, o Márcio Smelling tem filhas, né? Tem E as filhas do Márcio As filhas Smelling, né? ficaram extremamente tristes. São duas meninas e uma delas, em meio a todo esse turbilhão, estava operando o coração. Uma operação de peito aberto, extremamente séria. A ex-mulher do Márcio Smelling sempre ficou a favor dele. E olha só, ela foi traída, ela ficou sabendo. Eles se divorciaram, mãe das filhas dele, e ela ficou ao lado dele. E será que essas mulheres que querem que homens sejam condenados independente da verdade do caso, será que elas não têm pai? Será que elas não têm irmão, tio, marido? E se isso acontecesse se isso acontecesse com meu irmão? Eu penso isso, se acontecesse com o André? Então, se eu for uma mulher que fica me declarando como auxiliadora de todas as mulheres, não importa a palavra do homem, eu vou ter que ficar contra o meu marido? Numa situação dessa, é até a água bater na bunda, isso aqui. Porque no dia que for na pele de qualquer uma dessas pessoas, elas vão sentir o que é uma verdadeira acusação sem prova. Isso é muito sério. Você destrói a vida de uma pessoa, você coloca uma mancha Porque não é todo mundo que vai assistir os vídeos do Márcio Smelling. Não é todo mundo que vai ficar sabendo Perfeito. da decisão da justiça. Não é todo mundo que assiste Caixa de Pandora. Caixa de Pandora, infelizmente, gostaria que o Brasil inteiro assistisse, mas não é uma realidade ainda. Calma. Ó, galera, deixa eu só passar um outro recado aqui pra vocês. Amanhã vamos assistir Branca de Neve. Grande evento, hein? Grande evento. Estaremos ali a partir das 18 horas, né? A gente vai às 18 ou às 15? 15. Às 15. A gente vai às 15 horas assistir Branca de Neve. E aí já vai ter a nossa primeira crítica no canal, tá? Branca de Neve. Amanhã, às 10 da manhã, Demolidor, 4º episódio. Demolidor? Já tivemos uma lacratezinha. Demolidor? Amanhã, 10 da manhã, Demolidor. Depois a gente
vai assistir o filme da Branca de Neve. E na sexta-feira a gente vai fazer o podcast com o Gig e o Carlão, Esquadrão Nerdola, pra conversar sobre o filme da Branca de Neve. Mas beleza? o Carlão tá calmo? Carlão tá calmo. Vamos ver se ele vai estar calmo, né? Depois que a gente assistir o filme. Mas é isso. Gigi, vamos lá. Atualizações, então, do caso Alexandre Correia e Ana Hickman. Alexandre Correia e Ana Hickman. O último, eu fiz Lá um vai a vídeo. da Hickman. Eu fiz um vídeo aí no meu canal, expondo um pouco dessa última decisão aí da justiça, porque o que acontece, né? A Ana Hickman e o Alexandre Correia, eles eram casados há centenas de anos, fazia mais de 20 anos que eles estavam casados. Ela ainda era menor de idade quando ela conheceu o Alexandre Correia, inclusive ela casou para ser emancipada e poder ir viajar para o exterior e fazer os seus trabalhos de modelo. Ele, inclusive, vendeu todo o equipamento de DJ que ele tinha na época, porque eles não tinham dinheiro, eles eram duas pessoas pobres, e ela estava tendo as primeiras oportunidades de trabalho como modelo, e ele vendeu todo o equipamento de DJ dele, que era bem caro na época, para ter dinheiro para ir embora para o exterior junto com ela, para ela poder fazer sua carreira de modelo. Uma carreira que estava indo muito bem, depois ela volta para o Brasil, acaba virando apresentadora, enfim. Ele foi meio que um agente dela? Sempre foi. Empresário também, né? Empresário dela. Sempre foi empresário. Ele é um homem tem um jeito assim, meio... Como diz o Feltrin, bronco. Bronco. Turrão. Chucro. O Feltrin que usa essas palavras, né? Mas ele é um homem sério, assim. Eu já entrevistei o Alexandre Correia, ele é um homem bastante sério, ele aparenta, né? Tem aquela aparência de homem meio grosseirão, sabe? Mas assim, comigo ele foi gentil normalmente, né? Uma entrevista normal, enfim. Ele tem um belo queixo. Né? Tem um belo queixo. Não é cisma com o queixo das pessoas, Tem um né? queixo bem... É um galã, é um galanteador. É o Alexandre, é o belo queixo. Que queixo, né? É assim aqui. Aqui é assim. Ai. Vai, Aqui é continua aí. uma pitada de humor. Aqui é uma pitada de humor. Então, eles acabaram tendo aquela briga depois de anos juntos. Hoje o Alexandre Correia fala que eles já nem dormiam mais no mesmo quarto, mas eles tiveram aquela briga na mansão deles de Itu, que em seguida ele foi acusado de agressão, né, por parte da Ana Hickman. Depois disso, eles se separaram. Ele era sócio dela em tudo, nas empresas que eles têm hoje, porque eles se tornaram milionários ao longo dos anos, e eles têm diversas empresas. Só que ela falou o seguinte para ele, pela versão dele, né? Falou assim, olha, eu não vou levar esse caso para a imprensa, para a mídia, se você assinar abrindo mão da administração das empresas. Ela falou pra ele. Eu falei errado? Não, eu só tô me sim. situando. Ela falou pra ele depois que teve aquele problema lá Sim. na Itu, ela acusa Da ele. porta? Acusa que ele teria colocado ela contra a parede, eles discutiram porque eles estavam à beira da falência, devendo para diversos bancos, e ela estava falando isso pro Alezinho, pro filho deles, que na época tinha 8 anos, mais ou menos. E aí ele não gostou daquilo, durante um almoço em família, e aí eles começaram uma discussão muito forte, que eles falam que eles eram extremamente grossos um com o outro, isso o irmão dele fala, 2 cavalos, é essa palavra que ele usou. E as funcionárias pegaram a Lezinho, levaram para lá e eles ficaram discutindo, e aí em determinado momento ele teria colocado ela contra a parede, segundo a acusação da Ana Hickman, teria tentado dar uma cabeçada nela, teria agredido ela. Ele deu uma cabeçada nela? Teria tentado dar uma cabeçada nela. Zidane, hein, meu? Porque se ele tivesse de fato dado uma cabeçada, não tem como você negar isso, ia né? ter Ia ter destruído a cara dela. Sim. Mas é o que ela alega. Ele alega que é tudo mentira, que eles apenas discutiram como eles faziam com frequência e que ela foi passar pela porta, a porta fechou e bateu no braço dela. A porta fechou sem querer. Então, parece que eles estavam numa disputa, um fecha, outro abre, entendi. e aí bateu, mas nunca ficou claro pra mim também o que de fato aconteceu ali. Ainda tentei fazer com que ele explicasse com mais detalhes para ver se tinha alguma incongruência, como diz Vitor do Metaforando, mas ele passou muito por cima na entrevista que ele fez comigo e nas outras entrevistas também que eu vi dele, ele não explica exatamente como que bateu essa porta no braço dela, mas bateu, machucou, e aí, enfim, ele foi embora. Ela falou que ia chamar a polícia, ele ligou para o advogado dele, o advogado dele falou, sai daí, senão você vai ser preso em flagrante. Ele saiu, foi embora, a partir disso veio o divórcio, né?
E aí ela falou, eu não levo esse caso para a imprensa e nem te acuso de agressão se você sair da administração da empresa e a gente se separa. Ele falou, tá bom, sem consultar o advogado, ele foi lá e assinou. Logo em seguida, ela entra com uma medida protetiva que engloba inclusive as empresas. Com isso, ele não teve mais acesso a nada, nem as contas bancárias, as contas PJ das empresas. E ele fala que não tinha dinheiro na sua conta pessoal. Então, ele ficou sem acesso a nada. E aí ocorreu esse divórcio. Ela queria que fosse feito na vara de violência doméstica. O juiz do caso falou que não ia colocar esse caso de separação, de divórcio na vara de violência doméstica, né, da Lei Maria da Penha, que ela tinha que ser submetida à vara de família. Então, aqui, o primeiro juiz já deu uma decisão desfavorável para Ana Hickman. Em seguida, ela passou a acusar o Alexandre Correia de falsidade ideológica, de ter falsificado as assinaturas dela, de ser o chefe de uma quadrilha que englobava 2 funcionárias dela, uma delas a Cláudia Helena, ex-agente pessoal da Ana Hickman, que trabalhou anos e anos, abdicou muito da sua vida, da sua própria vida, até tempo com a própria filha, para atender os pedidos da Ana Hickman. Essa moça foi mandada embora e ela está sendo acusada hoje de integrar a quadrilha do Alexandre Correia, junto com uma outra funcionária, e aí a Ana Hickman fala até de funcionários do cartório, funcionários de banco, então assim, uma organização criminosa para passar a perna nela. E aí ela passou... Quadrilha mesmo. Nessa altura eles já estavam quebrados financeiramente, que eles tentaram fazer uma operação de moda enquanto ainda eram casados, deu errado, eles ficaram devendo até as cuecas. Eles pegaram empréstimos em vários bancos, vários empréstimos milionários. Se eu não estiver errada, hoje eles devem cerca de 40 milhões de reais, algo assim. Se eu não estiver errada. No meu canal eu falo certinho, que aqui de cabeça, tô de cabeça aqui nesse caso. Pedir emprestado pro Neymar, né? Empréstimo no Itaú, Banco da Ecoval, Sicredi, assim, são diversos bancos. Só que aí começou a chegar a conta, né? Os bancos querem receber. E aí a alegação dela era que essas dívidas tinham que ser anuladas, porque ela não tinha conhecimento dessas dívidas, que tinham sido solicitadas pelo Alexandre Correia com a sua quadrilha e tinha desviado esses valores. Assim, você conseguir identificar um desvio de valores não deveria ser tão difícil assim, uma vez que o banco... Mas eles também eram sócios, devia estar tudo no mesmo CNPJ. Então, caía sempre na Hickman Serviços, que era a holding, a empresa principal deles. Caía sempre na conta PJ dessa empresa. Então, assim, se caiu ali o dinheiro, o banco depositou ali, porque tá no contrato que tem que cair naquela conta. Não tem como o banco enviar para outra conta. Sim. Caiu o dinheiro ali, para onde que foi? Tem como rastrear. O dinheiro não fica sem rastreio. Mas mesmo assim, Gigi, por exemplo, a gente tem, você e o André, vocês têm uma conta conjunta. Vocês têm uma conta conjunta. Aí o André pega, faz um empréstimo no banco, mas você não viu o empréstimo. Aí você fez o empréstimo passou pela conta de vocês e aí ele fez um Pix pra conta pessoa física dele. Meu, não adianta você chegar pro banco e falar, não tô sabendo de nada. Meu filha, você tá na conta conjunta ali, meu, já era. Então, só que o que ela alega? Porque como os dois são sócios na empresa, tem que ter a assinatura dela. Tem que ter a assinatura dele, tem que ter a assinatura dela e tem que ter a assinatura de 1 ou 2 testemunhas. E aí tem a assinatura dela. Então. Só que ela alega o seguinte, essas assinaturas foram falsificadas. O Itaú, de fato, cancelou a dívida, suspendeu a dívida, a cobrança da dívida. Então, ficou provado ali que a assinatura tinha sido falsificada. Mas o Daicoval, não. O Daicoval, ela pediu, tem que ser cancelado isso aqui. Mas a gerente falou, como assim? Tem até áudio seu agradecendo o empréstimo? Como que você... Putz, tem áudio? Tem áudio, ela compareceu na festa aqui dos acionistas, agradecendo. Ave Tem um áudio Maria. dela agradecendo o empréstimo, que ela até fala assim, a gente vai sair dessa situação, e eu sei que você lutou por esse empréstimo pra gente, e eu te agradeço muito, e tal, falando pra gerente do banco. E aí a gerente do banco falou, ela estava ciente de tudo, tá tudo aqui. Aí as perícias da Ana Hickman que ela contrata sempre concluem que as assinaturas são falsificadas. Só que aí o juiz, como o Sicredi não aceitou suspender, o Sicredi não, da Ecoval não aceitou suspender essa dívida, com base nesse laudo aí de que a assinatura tinha sido falsificada,
o juiz pediu uma perícia grafotécnica. Então, ele nomeou um perito forense, sem ser contratado por nenhuma das partes, e falou, analisa essa assinatura aqui, eu tenho esse laudo completo. Uma fonte minha conseguiu esse laudo completo, com todos os documentos que foram usados para analisar. RG dela, CNH, etc. E o que eles fizeram? Eles pegaram os contratos originais, os contratos que foram de fato assinados. Porque, supostamente, aparentemente, algumas dessas perícias anteriores dos outros bancos utilizaram cópias de contrato. Só que a cópia do contrato, ele não tem a força que você usou no papel, porque ele é uma cópia. Sim. A força do papel só está no papel original, que foi de fato assinado. Essa perícia usou o contrato original e ele mostra, ele fundamenta, o perito excelente, ele fundamenta todos os softwares que ele usou para análise, todas as metodologias, e ele comprovou que a assinatura veio do pulso, do punho da Ana Hickman. Então o Daycoval não cancelou Provavelmente essa dívida. deve ser aquele cara do trato feito, que eles contratam pra ver sim. se a assinatura na guitarra é a original, Eu né? tenho um amigo que sabe muito bem como isso é. Eu adoro essa parte do trato Que o feito. cara chega com... Eu tenho um Especialista. card autografado aqui pelo Michael Jordan. É isso Chama o aí. especialista em assinatura. O cara sabe, né? O especialista em assinatura. Mas tá tendo um problema lá nos Estados Unidos. Nisso aí. Ah, é? Do Trump com as assinaturas do Biden. Que os caras estão falando que o Biden não assinava umas documentações faz um tempo. Eita. E vai invalidar alguns documentos porque estão tentando provar ali. Não sei se já foi provado, eu tô por fora. Vocês podem até me atualizar aqui. Que provaram que as assinaturas de boa parte de grandes documentos do Biden, que não foi ele, foi inteligência artificial que colocou a assinatura dele ali. Caraca. Inclusive o perdão do Hunter Biden, da família. Então... Ai, meu Deus. E o Trump tá... Don't go. Então acho que o negócio aí vai feder. Esse negócio de assinatura aí é forte. complicado. E aí, Gigi? E aí agora... Ele fez um vídeo, né? Fez um vídeo hoje. Então, mas Chorando? aí... Não, chorando não. Mas, então, aí essa foi uma decisão desfavorável. A defesa da Ana Hickman já falou que vai solicitar uma outra análise, enfim. E agora, a justiça também, nesse meio tempo, pediu que a Ana Hickman, determinou que a Ana Hickman pagasse 15 mil de uma pensão, né? pensão compensatória para o Alexandre Correia, porque até então ele não teve acesso Tá tudo bloqueado, ao seu né? dinheiro. Não teve. E ele tem direito à metade de tudo. Só que até agora ele não teve acesso a nada e ele fala que não tem emprego, não tem com que se sustentar, tá vivendo de favor. E aí a justiça, como a Ana Hickman ganha uma grana por mês, mais de 100 mil por mês, a justiça ainda foi, né? Foi boazinha com ela. Ela tá na Record, Você tem, né? você tem que pagar 15 mil. O que é 15 mil pra uma pessoa ganha 300, 400 mil por mês? É nada, quase nada, né? Mas tem uma coisinha aí nessa história aí também que a gente não esqueceu de colocar, que é o Edu Guedes. Ah, Edu Guedes. eu não entro nessa seara. Né? Tem uma coisinha aí, né? Que pá, no meio de tudo isso, tem um rolinho da Ana Hickman com o Edu Guedes. Léo Dias aqui, hein, malandro? Porque é Léo assim- Dias. Quem tá falando é o Gabriel, tá? Né, a Gigi? Porque depois da separação, ela casou rapidão. Casou, né? Foi. Mas Casou ela já rápido. estava separada de corpos do Alexandre Correia. Não que isso justifique alguma coisa. É assim, também não tá cometendo nenhum crime. É errado? Se ela traiu, é Sim, errado? É, sim. mas assim, problema dela também. Agora, em relação eu vou me ater aqui à justiça, porque já ficam falando que eu defendo as pessoas. Canal Internet, misógino, né? né? Casal Internet, misógino. Internet. isso É, aí. assim, mas é o que alegam, né? Que tem essa suspeita de que ela já tinha um caso com o Edu Guedes, mas quem que vai dizer, né? Aí é uma coisa que o Alexandre Correia tinha que ter prestado mais atenção no que ocorria dentro da casa dele, né? Mas, enfim. Ela foi condenada a pagar esses 15 mil pro Alexandre Correia, então ela teria que pagar janeiro, fevereiro e março. E aí ela pagou janeiro e fevereiro. Só que ela depositou para em uma conta que não foi a que foi solicitada pela defesa dele. Puta, eu tô ligado. E foi numa conta negativada, ou seja, o dinheiro caiu lá, Banco comeu. comeu. Meu, que é isso, cara? Aí a justiça falou que ela teria que pagar novamente e que poderia ser caracterizado má fé com essa ação dela. É.
E nesse meio tempo em que ela não pagou a dívida, ele tinha que pagar. A dívida não, ela não pagou a pensão, ele tinha que pagar a pensão do Alezinho, porque o Alezinho tem 10 anos hoje. Então a justiça determinou que ela tinha que pagar 15 mil para ele e ele tinha que retornar 4.500 para ela do Alezinho. Uhum. Foi isso que foi determinado pela justiça. Só que, como ele não teve acesso aos 15 mil, ele não retornou os 4.500. E aí ela entrou com pedido de prisão. Putz. Pelo menos o dinheiro que caiu na conta que tava devendo já amortizou um pouquinho da dívida, né? Exatamente. Mas e aí, ainda não se resolveram em relação a isso? Então, ele pode ser preso até quinta-feira, amanhã, até o meio-dia. Se ele não se explicar, ele tem um tempo para se explicar ou para quitar a dívida. Ele tá com uma dívida de 9 mil, de janeiro e fevereiro, que ele não pagou. Só que ele alega que até agora não recebeu os 15 mil para pagar os 9. Então, ele pode ser preso se ele não pagar ou não se explicar o porquê. E se ele se explicar e a justiça pode aqui entender má fé por parte da Ana Hickman. Que fase, hein? Porque ela tá pedindo a prisão de um cara, mas a pensão não teria chegado até a conta dele, né?